Depois desse período, 5 anos em Santa Dulce, quais foram os próximos passos assim da vida ministerial do Padre Alberto? Aí depois veio a proposta de Dom Murilo, né? Depois de 5 anos estando ali em Santa Dulce, veio a proposta de que eu pudesse estudar em Roma, Direito Canônico, fazendo o mestrado e futuramente o doutorado, né? Então, em 2014, janeiro de 2014, deixo Santa Dulce, né? E vou para Roma em julho, agosto de 2014. E chego em Roma em agosto de 2014 para fazer o meu mestrado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense. E lá fico 5 anos, que foi de fato uma outra experiência maravilhosa, né? Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sabe que as experiências sempre elas serão maravilhosas, né? E uma coisa que eu sempre falo, eu não queria ir para Roma. Não queria ir para Roma e, na verdade, por quê? Porque eu tinha medo de ir para Roma. Eu nunca, assim, não tinha pretensão, apesar dos padres diziam para mim, né? Ah, padre, o senhor precisa ir, porque o senhor é estudioso, etc. Mas eu não me via dessa forma. O senhor sempre foi estudioso assim, padre? Diziam isso. As notas falavam. Eu fazia aquilo que era meu dever, não é que eu fazia algo a mais, né? Então, mas o povo dizia que eu era estudioso, que as notas, os professores falavam, né? E que eu deveria ir para Roma. Eu disse, vocês acham que eu devo ir para Roma? Eu não acho. Eu acho que eu devo estar na paróquia, que eu devo estar, né, com o povo, celebrando missa, confessando, pregando a palavra de Deus. Era isso que eu queria. Né? Mas o meu processo de ir para Roma, eu digo sempre, eu transformo expresso isso, na verdade, com uma palavra. Deus foi me empurrando. Deus foi me empurrando de tal forma que eu não tinha como dizer não a Ele. E, ao ponto, na minha oração, me lembro a oração que eu fazia, porque eu sabia que o negócio ia pender para esse lado. E eu não queria. E aí eu fazia a oração da seguinte forma, né? Senhor, o Senhor sabe que eu não quero ir. Não quero fazer não quero aquilo que o Senhor quer, mas o Senhor sabe que eu coloco o meu coração nas tuas mãos e que eu quero que o Senhor adeque o meu coração à sua santa vontade. A partir dali eu tive uma paz muito grande. Ali eu disse, quando Dom Murilo me chamou, na verdade ele deixou muito livre, né? Mas eu sentia que eu precisava ir, né? E ali ele colocou, você quer o quê? Você quer ir para Roma estudar ou você quer... Ele não falou ir para Roma. Ainda você quer estudar ou você quer ir para uma outra paróquia? Eu disse, não, eu quero estudar. Então vamos ver, eu me lembro como hoje a conversa, vamos ver para onde você vai. E eu cá comigo, tomara que seja no Brasil. E ali... ele disse que ia consultar os bispos auxiliares, consultar, na época, o padre Celson, que era o vigário judicial da época, deoniano, e depois me dava uma resposta onde eu iria. Porque eu coloquei tudo também, eu disse a ele, olha, o senhor decide o que é que eu vou estudar, o senhor decide, vamos dizer assim, onde eu irei, né, estudar, e o senhor decida. E ele disse, tá bom, vou decidir. E ele... decidiu, né, conversando, disse que depois ele veio me dizer, não, você vai para Roma, que Roma é Roma. Aí eu disse, é verdade. É verdade. Paciência, aí vamos. E fui, enfrentei, e eu digo, não me arrependo. Não me arrependo porque foi uma experiência eclesial, espiritual, fraterna com outros sacerdotes, né, que ajudou e ajuda hoje muito o meu ministério. É interessante. Já sabia falar italiano? Era isso que eu queria saber. Pois é. Eu, na verdade, no seminário, né, lá tinha na minha época era o padre Edson Reitor e ele tinha umas propostas, né? Mas eu sempre gostei de aprender línguas estrangeiras, sempre gostei. E aí, então, eu e mais um grupo, estava o padre Jailson, o cônego Vilauba, lá de Camaçari. Então, a gente fez um grupo, o padre André Alencar, para fazer aula de italiano na Lumen Christi,
E a gente ficou 2 anos fazendo essa aula de italiano. Eu estava na teologia. Estava no início da teologia. Comecei a fazer aula de italiano, mas não tinha pretensão de ir para Roma. E aí a gente fez 2 anos, foi o que me ajudou. Já era Deus preparando. Era. E depois eu fui fazer pastoral com quem? Com um padre que era italiano, Monsenhor Mário Rebuffoni, em Itapuã. Então, ele era italiano e conversava comigo, os parentes dele conversavam comigo em italiano. Eu fui aprendendo a língua por osmose, vamos dizer assim, e também na prática, né? Então, quando eu fui para Roma, eu não me apertei tanto. Fiz italiano lá de novo, mas consegui pelo menos fazer o primeiro exame, né? Esquecendo as palavras, o primeiro exame oral lá na universidade, fiz em italiano. Misericórdia, né? Exame oral, né? Nem só escrito. Oral, Jesus. E o perrengue não foi na língua, né? Mas com certeza você deve ter passado por algum perrengue na Itália. Saindo de uma cultura, uma cidade diferente, clima diferente, fuso horário, tudo diferente. Ô padre, eu sei que o senhor reitor, tudo isso, mas nos conte uma experiência que o senhor te fala assim, meu Deus, me salva agora. Mentira. Na Itália, né? Então, na Itália, a dificuldade nossa quando a gente vai estudar é que a gente sai de uma vida intensa de pastoral, chega lá, a gente retorna a ser seminarista. Ordenado. Seminarista ordenado. Porque você reside ali no Colégio Pio Brasileiro, e estando ali no Colégio Pio Brasileiro, com outros padres do Brasil todo, você não tem uma paróquia. Porque você, na verdade, foi para estudar. As paróquias depois, as experiências pastorais depois vão surgindo, né? Porque a gente precisa também, até para se sustentar lá, e também para não se sentir, vamos dizer assim, encruado, né? Encruado na vida pastoral, na vida ministerial. Mesmo sendo padre estudante, eu precisava ter uma experiência pastoral. Uhum. E ali os primeiros meses são terríveis. Os 6 primeiros meses, porque a gente chega ali perto, no segundo semestre, final do ano, inverno. Um frio. Um frio. Além do frio, a escuridão, né? Porque o dia é curto lá, né? Então, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, já é noite. Menino. E vai amanhecer lá para 6 da manhã. 6, 7 da manhã. Então, é terrível. O tempo da noite de luz. é muito... O tempo de luz é curto. É muito curto e a noite é muito maior. Chama de dia triste, né? O dia tá triste, tudo escuro. Triste. E era aquele negócio cinzento, porque a gente não via o sol. E assim... a gente se sente sozinho, porque eu fui e não tinha ninguém que eu conhecia. Todos padres de fora, etc. E aí fiquei assim, disse, meu Deus, eu estou me sentindo num lugar que eu não me sinto aqui, né? Eu não me reconheço. Aí vem tristeza, né? Você começa a repensar muita coisa, aí só tem a oração, a gente a recorrer, né? A gente recorre à oração e depois a gente vai fazendo as amizades que vão nos sustentando. Mas, assim, os primeiros meses são terríveis e muita gente desiste e volta para o Brasil, muitos padres, nos primeiros meses. São as crises piores, porque a gente não tem mais a referência do povo, da comunidade, da paróquia, né? Então, celebra a missa, concelebra, na verdade. Então, a gente precisa se reeducar a um outro tipo de vida, que não a intensidade pastoral que a gente tinha, da dinâmica pastoral na paróquia, na comunidade, mas agora uma outra dinâmica mais, vamos dizer assim, diferente, né? Que é a dinâmica do estudo, da pastoral nos finais de semana, né? Então, volta um pouco a ser seminarista, na verdade. A gente entendeu esse lado.